Se você pisasse na areia do Coliseu, a última coisa que encontraria seria uma luta caótica e desorganizada. O que acontecia ali não era um massacre aleatório, era um espetáculo corporativo, friamente calculado em cada movimento. Esqueça os roteiros de cinema, pois hoje você vai descobrir o contrato bizarro, a dieta científica e a verdadeira engrenagem que controlava a vida de um gladiador no auge do Império Romano. Você cresceu acreditando que a arena era um matadouro onde escravos desesperados balançavam espadas sem rumo até a morte. Mas a verdade que as pedras de Roma escondem é muito mais metódica e fascinante. O sangue derramado na areia não alimentava apenas a sede de um imperador, ele alimentava uma indústria bilionária, com investidores implacáveis e atletas que valiam infinitamente vivos do que mortos. Quando olhamos para a história de Roma antiga, a imagem que nos domina a mente foi inteiramente moldada por séculos de ficção e exageros. Imagine o cenário clássico de um épico histórico, com dezenas de milhares de pessoas rugindo nas arquibancadas, enquanto prisioneiros acorrentados e destituídos de esperança são atirados aos leões. O imperador, do alto de seu camarote imperial, decidia o destino de um homem com um simples gesto de polegar, ditando quem vive e quem sangra da poeira para o delírio da multidão. A narrativa oficial nos ensinou que as arenas romanas eram o ápice da barbárie descontrolada, um palco onde o instinto animal de sobrevivência era a única lei vigente. Homens e feras colidindo até o último suspiro, apenas para entreter uma elite sádica e manter a plebe hipnotizada com a coreografia da morte. Durante muito tempo, essa foi a versão aceita e repetida repetidamente, pintando um retrato de pura crueldade desorganizada para saciar os instintos mais primitivos da sociedade romana. Porém, essa visão espetacular e sanguinária mascara um sistema incrivelmente sofisticado que a história popular decidiu convenientemente apagar. A poeira que subia dos combates encobria a realidade de que a arena não era um destino final de desespero cego, mas sim o coração pulsante de um negócio extremamente regulamentado. Por trás dos escudos amassados e das espadas pesadas, operava uma máquina logística implacável que transformou o combate humano no mercado de entretenimento mais lucrativo e estruturado da antiguidade. Se você quer desenterrar a verdade por trás dos maiores mitos da história e entender como o mundo real sempre foi mais denso do que a ficção, inscreva-se no canal Vestígio e deixe o seu like. A verdadeira contabilidade da morte no Coliseu está prestes a ser aberta, e ela vai reescrever tudo o que você achava que sabia. A grande ilusão do massacre desmorona no instante em que olhamos para os registros comerciais da época. A imensa maioria das lutas de gladiadores não terminava em morte pelo simples fato de que um lutador era um investimento de altíssimo custo financeiro para o seu dono. Os magnatas conhecidos como lanistas compravam, treinavam e mantinham esses guerreiros em complexos que rivalizam perfeitamente com os modernos centros de alto rendimento para atletas de elite. Perder um gladiador na areia significava jogar uma fortuna incalculável no lixo, e o impiedoso mercado de entretenimento romano não tolerava prejuízos de investidores. Para blindar esse patrimônio financeiro, esses homens recebiam o que havia de mais revolucionário na medicina do mundo antigo. Médicos geniais como Galeno, que mais tarde moldaria a base da ciência médica moderna, começaram suas carreiras suturando músculos rasgados e estudando o corpo humano através dos ferimentos dos gladiadores. Muito além de médicos de ponta, esses lutadores eram submetidos a um processo metódico de biohacking ancestral, alimentados por uma dieta extremamente restrita e focada quase inteiramente em cevada e feijão. O objetivo dessa alimentação não era esculpir corpos musculosos e definidos como as estátuas de mármore gostam de sugerir. Eles eram nutridos meticulosamente para desenvolver uma grossa camada de gordura subcutânea, funcionando como uma verdadeira armadura biológica. Durante um combate intenso, uma lâmina inimiga podia rasgar a pele e fatiar essa gordura, gerando um banho de sangue e entregando exatamente o espetáculo visual dramático que a plateia pagava para ver. A diferença é que a lâmina parava na gordura, preservando os órgãos vitais. O gladiador sangrava litros para manter a ilusão do perigo, mas sobrevivia para continuar rendendo dinheiro no próximo grande evento da temporada. A genialidade dessa engenharia biológica transformou o que deveria ser uma execução garantida num esporte de altíssimo rendimento. Quando um gladiador caía na areia, a luta não terminava em selvageria descontrolada.
Havia árbitros rigorosos que intervinham imediatamente para avaliar o estado do lutador e ditar as regras do combate. Se ele tivesse lutado com honra, técnica e demonstrado bravura, a plateia e o imperador perdoavam sua vida sem hesitar. Descartar um guerreiro treinado por anos, alimentado sob medida e tratado por médicos de elite, era o equivalente a destruir um carro de corrida bilionário após um simples pneu furado. A máquina precisava girar, e o sangue superficial era apenas o óleo que lubrificava as engrenagens desta indústria. Com a morte saindo de cena como regra e virando a exceção, um novo fenômeno bizarro tomou conta das ruas de Roma. Os gladiadores que acumulavam vitórias deixavam de ser meros lutadores anônimos e se transformavam em deuses caminhando entre os mortais. Eles eram o equivalente aos maiores astros do esporte da nossa era. Seus rostos e nomes estavam espalhados por toda parte, sussurrados em vielas e gritados a plenos pulmões pelas multidões enlouquecidas que lotavam os imensos anfiteatros de pedra do império. E onde existe atenção em massa, existe um mercado implacável de influência e consumo. Muito antes dos algoritmos e das telas dominarem as nossas vidas, os engenheiros do marketing já operavam nas sombras do Coliseu. Os gladiadores mais famosos assinavam contratos lucrativos para fazer exatamente o que os influenciadores de hoje fazem. Pinturas nas paredes das cidades anunciavam que o grande campeão da temporada recomendava o azeite de um mercador específico, ou bebia exclusivamente o vinho de uma determinada província. Eles vendiam um estilo de vida irreal, força e virilidade extrema para um público completamente consumido pela adoração. Esse status magnético de celebridade gerou um efeito borboleta que começou a corromper a própria base do sistema de entretenimento romano. O glamour, a fama e a montanha de moedas que circulavam ao redor da areia manchada de sangue começaram a atrair quem não estava acorrentado aos porões romanos. Homens livres, sufocados por uma sociedade desigual e sedentos por poder, começaram a olhar para os portões do anfiteatro não com terror, mas com ambição pura. O que antes nasceu como castigo para prisioneiros de guerra, começava a se desenhar como a rota de ascensão social mais perigosa e sedutora do mundo antigo. Mas o momento de maior genialidade e frieza não acontecia na troca brutal de golpes, mas sim na engenharia social arquitetada pelo Estado romano. O Coliseu e as centenas de arenas secundárias espalhadas pela Europa nunca serviram apenas para divertir o povo nos finais de semana. Aquelas construções colossais eram as maiores e mais eficientes vitrines de propaganda e recrutamento militar da história humana. Roma era um império erguido sobre a expansão agressiva, precisando desesperadamente de soldados disciplinados, e as lutas de gladiadores eram a ferramenta perfeita para normalizar a violência e instigar o dever marcial na mente da população civil. Para garantir que a mensagem de superioridade e tática fosse absorvida pelo povo, os combates eram montados como uma complexa partida de xadrez humano. O Império organizava embates altamente técnicos, com armas e armaduras balanceadas de forma propositalmente assimétrica. A multidão não via dois homens iguais se debatendo no escuro. Eles assistiam ao ágil lutador armado apenas com uma rede e um tridente, enfrentando um peso pesado blindado dos pés à cabeça, com uma espada afiada e um gigante shield. Essa coreografia letal e calculada ensinava ao cidadão comum que a técnica, a paciência e a estratégia sempre podiam vencer a força bruta cega, preparando psicologicamente uma nação inteira para os horrores da guerra. O clímax dessa ironia trágica atingia seu ponto de sem volta em um documento legal de puro desespero, o temido contrato conhecido como auctoramento. Cidadãos livres, completamente afundados em dívidas e sem nenhuma saída financeira no mundo exterior, caminhavam voluntariamente até os agenciadores para assinar esse papiro e vender a própria liberdade. Era uma aposta definitiva contra o destino. Eles entregavam o domínio absoluto de seus corpos ao Estado, aceitando perante a lei serem queimados, acorrentados ou mortos pelo ferro. Em troca, recebiam a chance quase impossível de quitar suas dívidas com sangue e alcançar a glória imortal sob os aplausos ensurdecedores de 80.000 pessoas. Eles não eram apenas prisioneiros esperando o fim inevitável no escuro úmido de uma masmorra romana. Eles eram o maior e mais precioso ativo financeiro do entretenimento antigo, operando, vivendo e sangrando sobre as garras frias de um contrato de exclusividade. A verdadeira brutalidade de Roma, aquela que sobreviveu à passagem dos milênios e à queda dos imperadores, não estava na ponta afiada de uma espada,
ela estava enraizada de forma profunda num modelo de negócio implacável que valorizava a vida humana apenas pelo lucro espetacular que ela podia gerar na areia. Olhando para a pressão extrema que a nossa sociedade moderna coloca sobre o espetáculo, a fama e a superexposição do corpo, você acha que realmente deixamos as arquibancadas do Coliseu para trás ou apenas construímos uma arena invisível e muito mais perigosa? Deixe a sua visão aqui embaixo nos comentários e vamos continuar esse debate no porão dos arquivos.